Bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto a uma corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo o que ele faz será bem sucedido. Amém? Assim são aqueles que são ligados no Senhor. São como árvores plantadas junto a ribeiros. Por mais que a estação mude, por mais que não haja fruto, ela tem vida, porque ela está ligada no rio de águas vivas que é o Senhor Jesus. Eu não sei como você está chegando hoje aqui, como está o teu coração, mas eu quero dizer para você que existe um rio fluindo neste lugar, e esse rio vem do Senhor, e Ele quer encharcar você nessa noite. A palavra do Senhor nos diz assim que se alguém tem sede, Jesus disse, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Você crê nisso, querido? Isso significa que não importa qual seja a estação, qual seja o ambiente em que você está, dentro de você vai fluir vida, vai fluir um rio. E esse rio é o Senhor, é a vida do Senhor que brota aqui dentro. Então eu queria convidar você a fechar os teus olhos e a colocar o teu coração na presença do Pai. E que como árvore plantada junto a ribeiros, que você possa ser regado nessa noite. Em nome de Jesus, que você venha beber da fonte da água da vida, que a tua sede venha ser saciada no Senhor, para a honra e glória do nome dEle. Pai, nós nos colocamos diante de Ti, Senhor. Colocamos a nossa vida, Pai, diante do Teu altar. Nós desejamos por mais do Senhor. Como terra seca, Senhor, anseia por águas, assim a nossa alma, a nossa vida diante do Senhor. Nós ansiamos por mais, muito mais. Aleluia. Adora o Senhor, querido. Feche os teus olhos e adore ao Senhor. Já não passa de canções.
Senhor. Nós desejamos por água. Nós desejamos pela Tua presença, pela Tua glória, pela Tua misericórdia sobre as nossas vidas. Senhor, vem tocando cada filho Teu nessa hora. Vem, Senhor, trazendo alegria, vem trazendo vida novamente para aquele que se encontrava seco, Senhor. Vem encharcando, Senhor, corações neste lugar com a Tua presença. Derrama fé neste lugar, Senhor. Derrama ânimo novo, uma alegria nova, Pai. Só o Senhor pode fazer isso. Oh, se você tem sede, vem e beba. Beba da água. Beba da fonte que é Jesus. Ele está aqui neste lugar. Que você possa sentir o fluir do Espírito Santo neste lugar. Que você possa sentir a presença dEle te envolvendo nessa noite. E que você possa atrair o olhar dEle sobre a tua vida. Que em meio à multidão você não seja mais um, mas que você seja aquele que atraia o olhar de Jesus para você. Por causa da tua fé. Aleluia. O Senhor está neste lugar. Mergulhar no teu rio.
neste lugar, querido. E eu quero dizer para você que com os nossos olhos naturais, com a nossa carne, nós não conseguimos sentir. Mas quando nós nos colocamos em espírito e em adoração na presença dEle, nós somos tocados por Ele. Que você possa sentir aí onde você está o rio da presença do Senhor. Que você possa desejar mergulhar na presença dEle, dizendo: Senhor, eu preciso de Ti. Eu necessito do Teu rio em mim. Sem Ti, Senhor, eu nada sou. Eu sou como terra seca. Mas vem me inundar. Vem fazer com que eu volte a brotar novamente. Que a Tua vida venha fluir em mim, Senhor. Esse é o meu desejo. Pai, que o ano de 2022 eu possa me lançar no sobrenatural. Que eu possa ir muito além daquilo que eu conheço, daquilo que eu já aprendi do Senhor. Pai, eu não quero procurar em lugares ou em pessoas, mas eu quero buscar em Ti, porque Tu és a fonte. Tu és a fonte. Tu és a fonte de vida. Tu és o rio. Tu és, Senhor. Por isso nós queremos mergulhar em Ti. Sinta o fluir, querido. Sinta o fluir. Sinta Ele te tocando. Declare isso ao Senhor. Vou mergulhar no Teu rio. Eu quero beber das Tuas águas. Eu quero beber da Tua fonte. Vou mergulhar no Teu rio. Vou mergulhar no Teu rio. Eu quero beber de Tuas águas. Eu quero beber da Tua fonte. Vou mergulhar no Teu rio. Vou mergulhar no Teu rio. Eu quero beber de Tuas águas. Eu quero beber da Tua fonte. Vou mergulhar no Teu rio. Vou mergulhar no Teu rio. Teu rio de vida aqui. Sinto fluir. Teu rio de vida Aleluia. Obrigado, Pai, porque a Tua presença se faz real. A Tua presença, Senhor, em nosso meio é real. Oh, Senhor, como é bom estar na Tua presença, como é bom fluir. Como é bom, Senhor, mergulhar na Tua presença. Como é bom, Pai, ser livre, Senhor, de tudo aquilo que nos limita a se entregar a Ti verdadeiramente. Obrigada porque o Senhor levou os nossos pecados naquela cruz. E quando nós chegamos diante de Ti, Senhor, em arrependimento, quando nós chegamos diante de Ti, Senhor, quebrantados, humilhados, reconhecendo que nada somos sem Ti, nada podemos fazer sem a Tua presença. Quando reconhecemos, Senhor, que a nossa vida não é nossa, mas pertence ao Senhor, que o fôlego de vida que hoje há em mim, Pai, foi o Senhor quem colocou, e que a qualquer momento o Senhor pode tirar novamente.
Quando eu compreendo essas coisas, Pai, não existe nada melhor do que a Tua presença. Não existe nenhum outro lugar mais importante do que a Tua presença. Não existe. Tu és tão lindo, Tu és tão maravilhoso. Nós te adoramos neste lugar, Pai. A Tua igreja te adora, a Tua noiva, Senhor. Aleluia. Aleluia.
Sim, Jesus. Queremos mais de Ti, Senhor. Necessitamos, Pai, da Tua presença, da Tua direção, da Tua palavra. Rendemos o nosso coração a Ti, Senhor, nessa noite. Nos desarmamos, Senhor, diante de Ti, para que a Tua vontade se sobressaia, Senhor. Abrimos o nosso coração para receber a Tua palavra nessa noite, porque a Tua palavra é o que nos alimenta, Senhor. Encontre aqui, Pai, corações que desejam mais de Ti. Encontre, Senhor, neste lugar, homens e mulheres que anseiam, que desejam por mais de Ti. Na autoridade que há no nome de Jesus, Pai, nós cancelamos todas as intenções do maligno. Todo o espírito de cansaço, de distração, de confusão, de religiosidade, é em nome de Jesus, Pai, para que a Tua vontade, para que o Teu Espírito se sinta à vontade em nosso meio, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia, oh, aleluia. Olha para o irmão do seu lado e diga para ele assim: Deus tem um propósito com você. Ou do outro lado, diga para ele assim: o Senhor tem um propósito com você. Irmãos, o maior propósito de Deus está relacionado com o homem. Não existe nenhum outro objetivo no coração de Deus que não seja se relacionar comigo e contigo. Sempre foi propósito de Deus ter acesso ao meu coração, ao seu coração, à nossa vida. Quando o Senhor nos fez, o pastor está dando microfonia, acho que era um retorno, não sei. Quando o Senhor Ele nos fez, quando Ele nos criou sua imagem e semelhança, o único propósito que Ele tinha era de se relacionar conosco. A palavra do Senhor fala lá em Gênesis que Ele vinha na viração do dia para falar com Adão, para se relacionar com eles, para conversar com eles. Tudo o que Deus faz, independente de qual esfera seja, é para tratar algo comigo e contigo. Porque o propósito de Deus sempre foi eu e você. Nunca foi as coisas. Sempre foi eu e você. Eu queria que nessa noite você gerasse dentro do teu coração uma alegria de saber da importância que você tem diante do Senhor. Sabe? Às vezes, as circunstâncias da vida nos fazem nos sentir tão aquém daquilo que realmente nós somos diante de Deus. Nos colocam no lugar, às vezes, de nada, de rejeição, de um zero à esquerda. Não, eu queria que nessa noite você gerasse no teu coração uma alegria de saber que Deus, Ele tem um desejo de se relacionar contigo, de cuidar de você. Você é amado por Ele. Não faria sentido nenhum para o Senhor mudar as circunstâncias à sua volta sem primeiro tocar em você, sem primeiro fazer algo em você, porque o propósito dele nunca foi as circunstâncias, sempre foi comigo e contigo. E quando nós lemos em Gênesis, no início do livro de Gênesis, a palavra do Senhor diz que a terra ela era sem forma e vazia e o Espírito de Deus pairava sobre a terra. E o Senhor disse que haja luz, e houve. Eu estava falando aqui, mas não estava dando certo, tinha faltado e não vinha, disse que haja luz, não voltava. Ele disse assim, ele viu Deus que isso era bom, e Ele separou então luz e trevas, e Ele começou através da sua palavra, dar forma a tudo aquilo que estava vazio. Ele disse, água produza peixes, relva produza árvores, sementes que deem frutos.
Ele começou a criar todas as coisas e depois ele disse: então agora façamos o homem a nossa imagem e semelhança, e nós vamos dar a ele domínio sobre todas as coisas. Esse era o padrão de Deus, a forma que forma, essa era a referência daquilo que Deus estava fazendo, o homem governando e tendo domínio sobre tudo aquilo que ele havia construído. Mas lá em Gênesis, no capítulo 3, o homem, ele, influenciado pela mulher, é sempre ela, né? Ele come do fruto da árvore, o fruto proibido. Então tudo aquilo que parecia estar organizado, tudo muito bem alinhado, tudo nos conformes, conforme a maneira de Deus, bagunçou tudo. O pecado entrou, o homem ficou desorientado. E o Senhor então começa um plano para trazer o homem de volta para o lugar da onde ele nunca deveria ter saído, para a sua presença. Não tinha um plano B, era voltar. O plano B era voltar para o plano A, porque o plano do Senhor, o propósito dele sempre foi conosco. Pastor, mas o Senhor, ele não teria poder o suficiente para mudar as circunstâncias, se ele quisesse? Sem mudar eu, sem me mudar? Lógico que teria, mas não faz sentido para ele tocar nas coisas sem antes tocar em você, porque o propósito dele não é as coisas, somos nós. Diga assim: eu sou alvo do Senhor. Irmãos, quando Deus deseja fazer algo em você, Ele vai movimentar o que for preciso para fazer isso. Ele vai mexer em coisas, Ele vai mudar cenários para tratar algo em você, porque você é o alvo do amor dEle. Você é alvo do amor de Cristo. Quando eu penso nisso, eu olho para Jonas, a história de Jonas, todos nós conhecemos. Diz assim: veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Jonas, te levanta e vai até Nínive e proclama contra essa cidade. Diz que ele se levantou e foi para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Agora você imagina, ele tinha a palavra, a direção. Deus tinha algo com Jonas. Ele podia ter feito isso com outra pessoa, mas ele escolheu Jonas. Ele tinha algo, havia uma expectativa no coração de Deus em desenvolver algo com Jonas. Então ele libera uma palavra sobre Jonas. E Jonas, debaixo dessa palavra, decide não obedecer. E todos nós sabemos o que aconteceu com Jonas. Foi para o barco, se escondeu no porão, dormiu, veio uma grande tempestade, começaram a lançar sortes, e então caiu em Jonas, e Jonas disse: tudo isso está acontecendo por minha causa, porque o Senhor me deu uma direção, e eu não obedeci. Se vocês me jogarem no mar, essa tempestade vai parar. E aí então jogaram Jonas no mar, e aí veio o grande peixe, e engoliu Jonas. A gente fala da baleia, né? A Bíblia não fala de baleia, né? Fala de um grande peixe. Engoliu Jonas, e lá no ventre do peixe, ele entende aquilo que deveria ter entendido lá no início, quando Deus chamou ele, liberou uma palavra sobre ele, e ele orou no ventre do peixe, reconhecendo, ele se arrependeu de não ter obedecido ao Senhor. E sabe o que acontece? O Senhor dá a Jonas uma segunda chance. O peixe vomita ele na praia. Por quê que o Senhor deu a Jonas uma segunda chance? Porque o propósito de Deus é com o homem. Ele mexeu em todo um cenário. Coisas sobrenaturais aconteceram, tempestade, ventre do peixe. Uau!
para tratar o coração de um homem. Deus não vai mudar as circunstâncias ao seu redor sem antes mudar você. A nossa oração precisa ser diferente. Não é assim: Senhor, muda o meu casamento, Senhor, muda a minha vida financeira, Senhor, muda aquilo lá, muda. Não, Senhor, me muda, Senhor. Senhor, eu quero ser mudado pelo Senhor. O propósito do Senhor não é com o teu casamento, não é com a tua empresa, é com você. Mas agora Ele pode mexer no casamento, Ele pode mexer na empresa, para tratar coisas dentro de você que precisam ser tratadas ainda, para mudar coisas dentro de você que ainda não foram mudadas. Ele tem poder para mexer em todas as circunstâncias, mas o propósito dele, diga, é comigo, é com você. Por isso que nós temos dito aqui, um novo ano está começando, 2022. O propósito do Senhor não é com o novo ano que inicia, é com você. Por isso nós precisamos dar uma resposta a Ele daquilo que Ele já tem feito na nossa vida. O negócio é comigo e com Ele. Todas as outras coisas são consequências daquilo que Ele tem feito em mim, no secreto, no íntimo, no mais profundo do meu coração. Amém, meu irmão? Aleluia. Diga, eu preciso entender que o propósito de Deus é exclusivamente comigo e não com as circunstâncias. Não faz lógica nenhuma o Senhor Ele mexer com as circunstâncias sem antes não mexer dentro de você. Por que Deus não muda as circunstâncias para depois mudar dentro de mim? Porque se Ele muda as circunstâncias sem mudar você vai bagunçar tudo de novo, vai estragar tudo. Se Ele altera o processo, nós bagunçamos tudo de novo, nós só vamos dar trabalho para Ele. Por isso Ele quer mudar a gente, a nossa mentalidade. Amém, meu irmão? Eu gosto sempre de usar aquele momento que Jesus ele está com os discípulos no barco e Ele vem andando sobre as águas. Uma tempestade está ali, os discípulos eles estão com medo. Jesus diz assim: calma, sou eu. Por que Jesus não para a tempestade para que eles ficassem calmos? Porque o propósito de Deus não é com as circunstâncias, é com o homem. Por isso Ele olha primeiro para o homem e diz assim: calma, sou eu. Quando eles mudaram dentro dele, aí então ele altera o cenário, Ele muda o cenário. Nós temos essa facilidade, sabe, irmãos, de nos mover conforme as circunstâncias. Mas o que precisa direcionar a sua vida é a palavra de Deus, é a vontade de Deus, é os propósitos de Deus sobre você. Ele quem te fez. Ninguém melhor para conduzir a sua vida do que aquele que fez você. Amém, irmãos? Então eu preciso compreender isso. Jonas ele só foi entender isso depois que ele passou por todo aquele processo. Deus então permitiu toda a mudança no cenário para tratar Jonas, para fazer com ele algo que ele compreendesse. Porque o propósito de Deus está sempre relacionado com o homem. Lá em Lucas, no capítulo 5, quando Pedro pesca a noite toda e não pega nada, não pegou nada, Jesus diz assim: agora tu pega as tuas redes e lança do outro lado. Ele disse assim: mas Senhor, eu pesquei a noite toda. Ele estava dizendo: Senhor, eu sou profissional nisso, eu vivo disso. Eu tentei a noite toda, não deu. O vento não está a favor. O mar ele não tá para peixe hoje. Não, ele não questionou, ele só falou: Senhor, eu já fiz isso, não peguei nada. O Senhor diz: agora tu pega as tuas redes e lança do outro lado.
Diz então que ele falou assim: Senhor, debaixo da tua palavra eu farei. É como se ele estivesse dizendo: porque se dependesse, Senhor, das minhas habilidades, do meu conhecimento, eu já sabia que não ia dar. Eu tenho todas as justificativas para não fazer isso de novo, porque eu já pesquei a noite toda, o vento está ao contrário, o mar não está a favor, não está dando peixe. Não, mas ele diz assim: Senhor, debaixo da tua palavra eu lançarei as redes. Sabe por que ele fez isso? Para tratar o coração de Pedro. Ele mudou o cenário, o mar que não estava para peixe, agora tinha tanto peixe a ponto de rasgar a rede. Por que ele já não fez isso a primeira vez? Fez Pedro pescar a noite toda e não pegar nada. Porque ele precisava tratar algo no coração de Pedro. Por que existem algumas circunstâncias que nós precisamos passar? Por que existem alguns momentos que nós precisamos nos submeter a esses momentos, a esses processos, coisas que nós não tínhamos programado, não faziam parte da agenda da nossa vida, nós não tínhamos nos organizado para isso, mas acontecem. São situações que acontecem e nós estamos vulneráveis aos acontecimentos. Se a sua vida é de Cristo, entenda uma coisa: tudo está no controle dele. Tudo está no controle dele. Então, independentemente do que você passe, a sua confiança precisa estar no Senhor. Tá, pastor, então o pastor está dizendo que às vezes quando eu passo por essas situações que eu não gostaria de passar, Deus está tratando algumas coisas comigo? Isto, porque o propósito dele é com você. O propósito do Senhor sempre vai ser comigo e contigo. Nunca com as coisas, nunca com as circunstâncias. Ele pode mexer nas coisas, mas o alvo do amor do Senhor é você. Amém, meu irmão? O Senhor tem coisas lindas para realizar na sua vida. O Senhor deseja fazer isso na sua casa, na sua família, na vida dos seus filhos, dos seus pais, em todas as áreas, Ele deseja que os cuidados dele sejam visíveis, aparentes, que apareçam na sua vida. Mas para que isso aconteça, tendo um fundamento sólido, uma verdade clara, Ele precisa ainda tratar algumas coisas, mexer em algumas coisas dentro de você, em alguns lugares que ainda precisam de ajustes. Então se submeta a isso. Não são dias de fugir das situações que exigem de nós algumas decisões. Sabe aquele telefonema que quando você olha, eu não vou nem falar com ele, porque eu sei. Você sabe que existe alguma questão que precisa ser solucionada ali, e você está fugindo dessa realidade. Não! Se o Senhor tem um propósito comigo e contigo, está promovendo uma situação, é porque Ele deseja nos alinhar para algo. Não fuja. Não fuja. Se posicione. O Senhor é contigo. Ele vai te dar graça, Ele vai te dar sabedoria, Ele vai te dar entendimento, palavra, recurso, o que for necessário, Ele vai te dar, mas você precisa crer, confiar e permanecer fiel a Ele, diante das circunstâncias. A única coisa que eu quero que você entenda aqui, meu irmão, que você saia daqui com essa palavra no seu coração: o Senhor tem um propósito comigo. Se você entender isso, já valeu a pena a nossa reunião. O Senhor tem um propósito comigo, independente do que esteja acontecendo.
Ele tem um propósito com você, e Ele é capaz de mexer o que for necessário para tratar isso, de dar a você o que te falta, ou de tirar de você o que você ainda não tem. Ele pode fazer, porque Ele deseja tratar algumas coisas, para que você se torne aquilo que Ele deseja que você seja. Diga: Senhor, eu quero ser cuidado por Ti. Amém, irmãos? Eu usei um exemplo aqui daquelas pessoas que elas precisam passar por um processo de cirurgia. Aqui eu usei até a cirurgia bariátrica. Antes de a pessoa passar pelo processo da intervenção cirúrgica, ela tem que ter um acompanhamento com um psicólogo, com um terapeuta. Não é assim? Ele vai acompanhar ela para ver se ela compreendeu ou precisa ainda compreender essa intervenção que ela vai passar, o que isso vai exigir dela, porque vai precisar mudar alguns hábitos, vai precisar se adaptar a uma nova realidade, tudo antes de solucionar aquele problema específico que é o sobrepeso. A pessoa vai precisar passar por um acompanhamento, um processo para entender, para compreender o que vai acontecer. Com o Senhor não é diferente. Por isso que a palavra do Senhor nos diz em Romanos, no capítulo 12, se não vos conformeis, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Porque quando vocês mudarem aqui, antes de mudarem ao redor de vocês, mesmo diante das circunstâncias que vocês estão vivendo, se vocês compreenderem aqui, vocês já vão começar a experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Embora você esteja passando por momentos que não são tão fáceis assim, se você mudar aqui, não se conforme com a condição, mas transforme isso pela renovação da sua mente, não pela renovação das circunstâncias, pela renovação da sua mente, para que vocês possam experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, quando você consegue entender isso, que Deus tem um propósito contigo, com a tua vida, e que Ele é capaz de mexer nas circunstâncias, mudar cenários, para tratar algo com você, você já entendeu isso. Embora os teus olhos ainda não conseguem enxergar a situação como você gostaria, você já está experimentando a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus, porque você sabe que o Senhor está no controle de todas as coisas, que o Senhor está conduzindo todas as coisas conforme a vontade dEle, não a sua, conforme a maneira dEle, não a sua. Talvez você até se acha melhor do que Deus, você poderia fazer muito melhor do que Ele, mas porque você entendeu, não se conformou com a condição, mas entendeu e renovou a sua mente, entendendo que Ele está no controle de tudo, você já começou a experimentar a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus. Amém, meu irmão? É assim que o Senhor trabalha. Precisamos mudar a oração. Em 2 Coríntios, no capítulo 12, o apóstolo Paulo fala das grandezas das revelações que ele recebia do Senhor, e que por causa disso foi colocado nele um espinho na carne. Lá no versículo 7, ele diz assim: olha, para que não me exaltasse demais pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de que eu não me exaltasse demais. Um homem de Deus, um homem que servia ao Senhor, um homem que havia experimentado momentos sobrenaturais com o Senhor.
mas foi colocado um espinho na carne dele, para que ele não se achasse mais do que realmente ele era. E diz assim que ele 3 vezes pediu ao Senhor que retirasse dele esse espinho. E o Senhor diz assim: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Aí ele disse: então eu já entendi. Eu já entendi. Por isso que eu digo, quando eu estou fraco, é aí que eu sou forte. Porque a minha dependência está no Senhor, independente dos espinhos que eu preciso sentir. O negócio do Senhor é comigo. E os espinhos muitas vezes são necessários, porque eles me fazem dependentes do Senhor. Eles me fazem orar mais. Eles me fazem buscar mais. Eles me fazem jejuar mais. Os espinhos são necessários, porque eles me mantêm próximos do Pai. O propósito do Senhor não é com os espinhos que estão em mim, é comigo. No dia que Ele quiser tirar, Ele tira. E se Ele quiser deixar, amém por isso também. Ele sabe que é melhor para mim. Você está entendendo isso, meu irmão? E é isso que você precisa ter dentro de você de uma maneira muito clara. O Senhor, Ele te ama. E ponto final, Ele te ama. Quem aqui tem filhos? Você ama o seu filho? Sua filha? Só quem ama levanta a mão. Quem não ama levanta a mão. Nós amamos os nossos filhos. Você já deu uma chinelada no seu filho? Puxãozinho de orelha, castigo, tirou o celular, alguma coisa assim que você sabia que ia deixar ele meio chateadinho assim. Você já fez? Levanta a mão. Você não disse que amava? Mesmo amando, você ainda deu uma chineladinha, puxadinha na orelha, um castiguinho, justamente porque você amava. Você fez isso pelo seu filho, porque você amava o seu filho, você ama. Corrige, você corrige, às vezes usa o chinelinho, a vaianinha, para corrigir o seu filho, porque você ama, mesmo que isso doa nele. Você fez isso e achou que era necessário fazer isso por amor a ele. Você está entendendo isso? O seu propósito de corrigir o seu filho é porque é com ele o seu propósito. Não é porque você gosta da havaiana que você bate com ela na bunda do filho. É porque você ama o filho que você bate com a havaiana na bunda dele. Amém, irmãos? Para que ele entenda que se ele ouvir você e obedecer aquilo que você está falando, ele não vai mais precisar passar pela situação da havaiana. O teu propósito é que ele entenda isso, não é? Filho, o pai não quer mais. Eu faço isso com as minhas filhas, né? De verdade, irmão, eu faço mesmo. Isso parece até mentira, né? Mas eu digo para elas, eu digo assim: ó, filho, o pai não gosta de disciplinar vocês. Às vezes eu choro mais do que elas. Mas o pai já falou uma vez, 2, 3. Eu já cansei de falar e não está adiantando eu falar. Então quando eu uso o chinelo, aí dói na bunda de vocês. Aí vocês param. Para que esperar o chinelo doer para parar? Porque não evita já isso só eu falando, filha. É melhor para vocês, é melhor para mim. Tá bom, pai. Aí eu viro as costas, elas fazem de novo. Aí eu pego o chinelo. Eu digo, agora não vai adiantar mais falar. E aí então eu disciplino com o chinelo. Aí elas choram, elas ficam tristes. Eu também fico, porque eu não queria fazer, mas foi necessário, porque o meu propósito é de instruir as minhas filhas, para que elas compreendam e entendam umas coisas que elas ainda não entendem. E se para elas entenderem for necessário usar, mexer no cenário, mudar, alterar as circunstâncias, eu amo elas. O Senhor às vezes tem usado chinelo com a gente, irmão. Tem nos colocado de castigo.
não é porque Ele é um Deus mau, não é porque Ele está revoltado, Ele te odeia. Não, Ele te ama. Entenda isso, Ele te ama. Por isso é necessário Ele mexer em algumas coisas, para tratar em você aquilo que precisa ser tratado, porque o propósito dele é contigo, sempre vai ser, nunca vai mudar. E aí você vai entendendo algumas coisas nesse relacionamento, você vai crescendo espiritualmente, você vai compreendendo e entendendo, e você vai começando a evitar algumas situações, porque você já entendeu. A palavra não diz, mas eu penso que lá do outro lado ele está dizendo assim: entendeu, que bom. Que bom que ele entendeu, que bom que ela entendeu. Eu não vou mais precisar mexer em nada. Não, já entendeu, já está fluindo. Diga: o propósito de Deus é comigo, e isso nunca vai mudar. Amém, irmãos? Ele te ama. Você recebe o amor dele. O seu pai te ama também, sua mãe também te ama. Os teus filhos também te amam, pai. Às vezes faz umas coisas estranhas, mas não fica preocupado, nós te amamos, nós te amamos. Às vezes Deus usa até a vida dos nossos filhos para tratar coisas em nós. Ele nunca se perde. Ele sabe aonde Ele mexe para chamar nossa atenção. Ele sabe aonde Ele mexe para a gente parar e prestar atenção no que Ele deseja falar. Não deixe as coisas saírem do seu controle, para que você não tome nenhuma atitude precipitada, sem entender o que Deus está querendo te mostrar. Você está aqui, irmão? Amém? Por mais que saia do seu controle a situação, nunca vai sair do controle dele. E se a sua vida está no controle dele, você vai entender tudo isso. Você vai dizer: obrigado, Senhor, pelos teus cuidados. Amém? Glória a Deus. O Senhor nos chamou aqui nessa noite para nos fazer compreender isso. Talvez muita coisa que você ouviu aqui não faça sentido ainda, mas o Senhor sempre trabalha com antecedência. Nós estamos dando início a um novo ano. Muitas coisas, tem muita água para rolar ainda, muitas coisas para acontecer. E se desde o início você compreender essas verdades, você vai evitar muitas coisas de acontecerem na tua vida, na tua casa, na tua família, nos teus negócios. Você só precisa confiar e entender: Deus tem um propósito comigo. Eu preciso ser uma resposta para Deus. Ele já fez na minha vida o que precisava ser feito. Tudo o que eu preciso já está comigo. Ele já me deu, porque Ele me ama. Amém? Amém, irmãos? Eu queria orar com você. Eu queria convidar você a se colocar de pé. Em nome de Jesus, Senhor, nós estamos diante de Ti, Pai. Da Tua palavra, do Teu amor, crendo, Pai, crendo que o Senhor nos ama, que o Senhor deseja fazer coisas em nós e através de nós, mas que nós já podemos viver a Tua vontade, boa, perfeita e agradável, se compreendermos essa realidade, se mudarmos a nossa mente. Talvez aqui, Senhor, nós temos alguns corações, Pai, ainda machucados, Senhor, carregando em si ainda feridas da frustração, da tristeza, do desânimo. Mas o Senhor nos trouxe aqui nessa noite para ouvir essa palavra, Deus, para nos responder alguns questionamentos que existiam. Então, meu irmão, minha irmã, o Senhor, Ele te ama. Independente do que você esteja vivendo, passando, sentindo,
Isso é necessário para tratar algumas coisas. Porque aquele que te fez, Ele te fez porque te amava e continua te amando. Não é tempo de desistir, não é tempo de retroceder, de desanimar, mas de se posicionar em Cristo Jesus, de dizer para Ele: Senhor, eu estou aqui, eu preciso de Ti. Hoje você pode tomar a melhor decisão da sua vida, que é entregar o seu coração para Ele, é entregar a direção da sua vida para Ele. Talvez você nunca tenha feito isso, nunca tenha tomado essa decisão de forma pública, numa reunião como essa, dizendo para Deus, diante das pessoas: eu te aceito, Senhor, como meu único e suficiente Senhor e Salvador. Eu queria nessa noite dar essa oportunidade para você. Nós não sabemos os próximos dias, como serão. Então você pode fazer isso agora e não precisa esperar. Nós não podemos mais, irmãos, perder tempo com aquilo que é urgente, que precisa ser feito. O Senhor deseja fazer algo na sua vida, mas você precisa entregar a sua vida a Ele para que Ele faça algo em você. Então, se hoje, nessa noite, você quer tomar essa decisão, eu queria convidar você a colocar a sua mão no seu coração, fechar os teus olhos. Feche os teus olhos e coloque sua mão no seu coração. E repete comigo essa oração dizendo assim: Senhor Jesus, faça com fé, meu irmão, diga: Senhor Jesus, nessa noite eu quero tomar uma decisão. Eu quero, Senhor, abrir o meu coração para que o Senhor entre e faça morada. Hoje eu decido entregar a minha vida a Ti e ser chamado de filho e Te poder chamar de pai. Escreve o meu nome no livro da vida e me perdoa de todos os pecados, aqueles que eu lembro, aqueles que eu não lembro. Hoje eu me torno Teu filho e o Senhor, o meu único e suficiente Senhor e Salvador. Em nome de Jesus. Amém e amém. Senhor, eu quero colocar diante de Ti a vida dos meus irmãos, Pai, desses que nessa noite tomaram essa decisão. Que o Teu Espírito Santo, Pai, encha cada um deles, que sejam identificados com o selo do Espírito, no mundo espiritual sejam reconhecidos como Teus filhos, que recebam desde agora, Senhor, os Teus cuidados, que uma alegria invada o coração dos meus irmãos, uma alegria que eles nunca haviam experimentado e sentido antes, uma paz que eles nunca haviam acessado antes, que eles possam, Pai, terem a certeza dos Teus cuidados hoje, a partir de hoje na vida deles, que Teu nome seja glorificado, Senhor, em nome de Jesus. Amém, meu irmão. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Nós vamos ter um momento muito especial aqui. O momento da ceia, o momento da mesa. A mesa posta, a mesa preparada. Agora eu fico imaginando o cenário da última ceia. Jesus reunido com os discípulos e falando acerca das coisas que estavam para acontecer, da sua morte, que era necessário que Ele morresse, que Ele passasse por tudo que iria passar. E ali então começam alguns questionamentos entre os discípulos. Jesus fala a respeito do traidor. Aqui nessa mesa tem o traidor, e eles começam a olhar um para o outro. Em todo o tempo Jesus tratando o coração daqueles homens. A mesa era o lugar de tratamento do coração deles. Não eram para eles se fartarem, encher a barriga com vinho, com pão. Não. Era para tratar o coração. O propósito do Senhor
na mesa da ceia, mostrava, evidenciava exatamente isso, que Ele tinha algo comigo e com você. Amém, irmãos? Então a mesa não é um lugar de acusação, é lugar de restauração. Sabe, às vezes nós, num dia de culto, de ceia, nós ficamos cuidando dos irmãos, né? Quem vai pegar o pãozinho e quem não vai. A gente começa a usar a nossa medida humana e os nossos apontamentos e julgamentos para falar assim: ixi, isso aí está em pecado, nós estamos sendo mais pecadores do que eles, do que os outros, porque já estamos julgando, apontando. A mesa fala de reconciliação, de restauração, de perdão, de relacionamento, de intimidade. Amém, irmãos? O Senhor, Ele tem lugar na mesa para você. Mas eu não sou digno, pastor, de se assentar na mesa. O Senhor, Ele veio para os pecadores, para os doentes. Foi para esses que Ele veio. Ele se assentava na mesa os pecadores, os cobradores de impostos, as prostitutas. Era esse tipo de gente que Ele se sentava. E quando Ele prepara a mesa da ceia com seus discípulos para tratar o coração desses homens, falando acerca das coisas que estavam para acontecer, Ele dizia assim: olha, todas as vezes que vocês cearem, vocês estão alimentando no coração de vocês a expectativa da minha volta, porque vocês vão fazer isso até que eu venha. Ele parte o pão e Ele fala: este pão partido é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Os machucados que Ele iria sofrer no seu corpo apontavam para aquele pão partido. E esse cálice com vinho, ele fala do meu sangue, do sangue da nova aliança, daquele sangue que vai ser derramado na cruz para a remissão dos vossos pecados. Se vocês entenderem, compreenderem essas coisas e fizerem parte disso, a mesa está posta para vocês. Mas vocês precisam crer nisso e ser participantes de tudo isso, porque senão isso pode trazer condenação sobre a sua vida. Por isso o texto diz assim: examine-se, pois, um homem a si mesmo, então coma do pão e beba do cálice. Porque se fizer isso indignamente, ou seja, sem compreender, sem entender, não faz sentido nenhum. E eu queria convidar você nessa noite a pegar o pão e o cálice, a se assentar à mesa. E eu queria que você saísse do seu lugar, pegasse e aguardasse para que todos nós possamos cear juntos. Eu queria que você antes fechasse os teus olhos e colocasse a sua vida diante do Senhor. Coloque a sua vida diante do Senhor. Nós sempre falamos aqui que o momento da ceia não é para expor os teus pecados e te julgar. O momento da ceia é para você reconhecer os teus pecados, pedir perdão para Deus e decidir não cometer mais, e se assentar à mesa junto com o Senhor como filho dele. Receber a honra e a glória.
ministramos o louvor ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Ao Rei eterno e imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor. Adore a Ele. A Ti, ó Rei Jesus, coroamos. A Ti, ó Rei Jesus, adoramos Teu nome. Nos rendemos aos Teus pés. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Adore a Ele. A Ti, ó Rei Jesus, coroamos. A Ti, ó Rei Jesus, adoramos o Teu nome. Nos rendemos aos Teus pés. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Você pode sair do seu lugar, por favor. Vem aqui à frente, se sirva do pão, do vinho e retorne para o seu lugar para que possamos cear juntos. O único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Ao Rei eterno e imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Ao Rei eterno e imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus, coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus, coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Senhor, nós Te agradecemos. Agradecemos
pela entrega, Pai, que o Senhor teve para conosco, decidindo, Pai, passar em nosso lugar tudo aquilo que o Senhor passou. Nós consagramos, Pai, este pão, conscientes, Pai, da obra redentora da cruz do Calvário, daquilo que o Senhor, por amor a nós, foi capaz de passar, porque o seu propósito, Senhor, sempre foi conosco, Senhor. Em nome de Jesus, nós te rendemos graças e abençoamos esse pão. Coma do pão, querido. Da mesma maneira, Senhor, nós consagramos o cálice com vinho, Pai, que representa o sangue puro, sangue precioso que foi derramado, Pai. Nunca houve, Pai, nunca haverá outro como o Senhor, Pai, o único capaz de nos remir, de perdoar os nossos pecados, é o Senhor. Este sangue foi derramado na cruz, Pai, para tirar de nós toda a sujeira que o pecado havia causado. Nós consagramos e abençoamos, Pai, em nome de Jesus, querido. Beba do cálice. Obrigado, Senhor, pelo privilégio de ser chamado de filho. Obrigado, Senhor, porque mesmo diante das vezes que nós mesmos deixamos de acreditar em nós, o Senhor nunca deixou de acreditar em nós. Esse é o teu amor por nossas vidas, Senhor. O Senhor nunca nos abandonou, mesmo diante dos nossos deslizes, dos nossos erros. O Senhor sempre continuou, Pai, com as tuas mãos estendidas, com os teus braços abertos para nos receber. O Senhor nunca abandonou o propósito, Pai, comigo, com meu irmão. Mesmo diante das falhas que cometemos, o Senhor sempre continuou, Pai, acreditando, e nós somos gratos a isso. Abençoa, Pai, a casa do meu irmão, a família dele. Abençoa os filhos, abençoa o casamento, abençoa a saúde, abençoa os negócios. Senhor, estende a tua mão sobre eles, Senhor. Guarda o Senhor em todo o tempo, Pai. Que este ano, Senhor, que se inicia, não seja só mais um ano, como todos os outros, Pai, que passaram, mas que seja um ano diferente, porque nós faremos coisas novas. Nós seremos diferentes, Pai. As nossas atitudes vão apontar para Ti. As nossas decisões vão mostrar quem nós somos em Ti. Tudo será novo, Senhor. Tudo será novo. Em nome de Jesus, Pai. Obrigado por Tua palavra. Obrigado, Senhor, porque ela é viva e continua falando aos nossos corações. Aleluia. Aleluia, meu irmão. Glória a Deus. Você pode dar um aplauso a Ele.